Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, eu sou a Vitória. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro do Módulo Cristo, a segunda edição do Módulo Cristo. Nosso tema geral, complexo de inferioridade e cristianismo. Hoje a gente vai ter acesso a uma história extremamente interessante. Há um livro belíssimo, chama Jesus no Lar, e a metodologia dele é fantástica, porque como é que ele foi construído? O espírito do Neio Lúcio, ele vai fazer uma pesquisa no plano espiritual e dali ele faz uma coletânea dos diálogos de Jesus, no que a gente hoje chamaria de culto do Evangelho no Lar. Ele próprio coloca isso, Neio Lúcio. Então é muito interessante, porque a gente vê a sinceridade dos apóstolos ao expor suas lutas, ao expor suas dimensões inferiores, e a naturalidade e o carinho que Jesus trata, essa postura honesta deles, expondo realmente as suas falhas e os seus defeitos. Enquanto a gente caminhou aí por um caminho de cinismo, de falsa santidade, o exemplo do Cristo ao se reunir com os seus discípulos diretos era de uma sinceridade assustadora para quem não cultiva a verdade. Vamos lá, vamos ver como Jesus lida com algo profundamente presente no nosso psiquismo e absolutamente evidente no Espiritismo. Eu vou falar do Espiritismo porque é onde eu tenho as minhas experiências com esse tema de uma forma mais direta. Vamos lá. Complexo de inferioridade. A gente hoje tem ainda uma camada que dificulta muito o nosso amadurecimento espiritual, que é a camada do cinismo e da hipocrisia, que a gente cultiva tão bem, infelizmente, em nossa cultura geral e na cultura espírita em particular. Então, a gente conseguiu algo extremamente hábil do ponto de vista das trevas. A gente consegue transformar a nossa inferioridade em exibição espiritual superior. Quando a gente estuda isso, a gente vê que é uma habilidade extraordinária. Nós não somos mais espíritos simples, nós somos espíritos extremamente hábeis para conseguir transformar a nossa inferioridade em superioridade, em nome de Jesus. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Médium. A pessoa recebe uma psicografia, uma psicofonia, ela já começa a ter trejeitos esquisitos de falsa santidade, palestrante espírita, a mesma coisa. O tom da voz vai para as tonalidades mais estranhas possíveis que um ser humano possa imaginar para fingir santidade. Essa é a questão, Tudo muito estranho. O que acontece, gente? A gente começa a usar a nossa inferioridade como exibição de superioridade. Vou dar um exemplo mais específico ainda e mais concreto. Quem sou eu para receber uma mensagem de um espírito? Quem tem experiência em reunião mediúnica, em curso mediúnico, tem sempre essa conversa fiada. E aí é aquela coisa, quem sou eu, mas se recebe uma mensagem já se acha melhor do que os outros. Quer dizer, a pobre da pessoa não entendeu o conceito básico. Nós, movimento espírita, não entendemos o conceito básico do que é a mediunidade de Kardec. Faculdade mediúnica. É uma faculdade, é como a memória, não é porque você tem uma memória um pouco melhor, um pouco pior, que você é um espírito mais ou menos evoluído. Então é muito curioso. E a gente usa isso principalmente hoje para parar de fazer a nossa missão espiritual, Quem sou eu para ser médium? Quem sou eu para ajudar as pessoas? Quem sou eu para ser útil? Então isso é algo que se encontra praticamente em todo o grupamento espírita ou em todos os setores do movimento espírita. Digo isso sem medo de errar. Como é que Jesus lidaria com isso? Porque é o complexo de inferioridade, Como é que Jesus lidou
com esse complexo que todos nós temos, espíritos da Terra. Por que a gente se sente inferior? E aí eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas tem a ver com expulsão de planetas, né? A gente está aqui, como diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, como estrangeiros, né? Então a gente se sente mal. É mais ou menos o jeito que foi rico e foi transferido para morar numa favela terrível. Ele não se sente bem. Então, ao mesmo tempo, ele quer provar que é melhor do que os outros e, ao mesmo tempo, ele tem um sentimento de inferioridade profunda. Então, a gente reflete isso nas nossas atividades cristãs e no nosso dia a dia, né? Quem sou eu para fazer isso? Ok. Mas não é uma questão só nossa, é uma questão de todo espírito da Terra. O desafio é como é que o Cristo e o Consolador nos ensinam a lidar com isso. Porque a nossa grande questão não é ter complexo de inferioridade. Isso é um dado da realidade. Nós temos, não vamos discutir isso. Uns mais ou menos, eu posso ter um mais do que você mais do que eu, mas todos temos. Não é a questão. A questão é como é que o Espiritismo nos ensina a lidar com isso. Né? Porque o Espiritismo vem resgatar a sinceridade do cristianismo. Importante ter isso em mente. Vamos lá. Vamos ler porque merece, né? Esse capítulo ele é libertador. É o capítulo 41 que se chama o Incentivo Santo. Vou ler pulando, né? O texto vai estar aí na íntegra para vocês lerem, refletirem e vale muito a pena. Vamos lá. O que é que está lá, o Incentivo Santo? Aberta a sessão de fraternidade, começou a reunião informal, né, na casa de Pedro. A casa de Pedro, com certeza, não tinha 50 metros quadrados, talvez bem menos. Então, talvez, quando ele chama casa de Pedro, eles estejam na frente da casa, né, ou dentro, apertadamente. A casa de Pedro. Tadeu, né, o Neo Lúcio não identifica que Tadeu é, porque nós temos 2 Tadeus aí no Evangelho, né? O Tadeu, filho do Zebedeu, irmão de João. Na verdade, não. Agora, eu não sei se eu me confundi, porque esses nomes mudam, né? Eu acho que não. Eu acho que o irmão do João é Tiago. Erro meu, isso. Então, Tadeu é Tadeu mesmo, né? Porque o Tiago aqui tem 2. Quando ele falou, eu fiquei na dúvida. Então, Tadeu, e ele não dá mais nenhuma identificação aqui do Tadeu, clamou, irritado, contra as próprias fraquezas. Né? Então, assim, o sujeito está irritado, ele não está com vozinha mansa de espírito evoluído espírita, né? Meus irmãos. Ele não chegou lá e disse assim, meu caro irmão, mestre, estou sentindo uma dorzinha aqui. Não, o sujeito estava, desculpa a palavra, estava puto, estava com raiva, estava irritado. A gente sabe o que é estar irritado, né? E ele clama irritado, então não é vozinha mansa, né? Quando você fala que clama irritado, contra as próprias fraquezas, para Jesus. E em nenhum momento Jesus repreende ele pela expressão honesta dele. Nós estamos no ambiente judeu e nós estamos falando do governador do planeta. Não cabe fingimento. Não cabe vozinha falsa. Não cabe doçura artificial. Tá certo? Esse é o padrão. Ok. Então Tadeu estava indignado, estava puto, estava irritado, estava impaciente. E ele se dirige para Jesus irritado e diz: como, mestre, como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda reconheço que o mal está em mim? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto na minha própria natureza? Né? Com certeza não foram exatamente com essas palavras, foram palavras mais fortes. Nós estamos falando de uma língua e de um idioma muito rude. Não tem esse floreio que o português permite. Mas já vamos só entender o tom, né? Como é que eu posso, né? Mestre, como é que eu posso falar a verdade se eu me pego mentindo? Como é que eu posso falar do bem se eu ainda me vejo, quando eu vejo eu estou fazendo o mal?
Como é que eu posso falar da espiritualidade divina se a animalidade, a sexualidade, a cobiça e a inveja me dominam? Olha aí, olha a conversa, olha o tom. E aí vai continuar Neo Lúcio. O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem. Então estamos falando de pessoas profundamente mobilizadas, que lhe tomava o íntimo, ao observar pela inflexão de amargura que estavam em suas palavras. A impressão que eu tenho, e provavelmente é isso, o Neo Lúcio está assistindo isso, né? Como a gente vê no Memórias de um Suicida, dá para ver, né? Espíritos podem ter acesso. Então, provavelmente é que o Neo Lúcio assistiu essa cena e está descrevendo para a gente. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente, com carinho, com ternura. Então, assim, Jesus viu que era uma expressão sincera, de ira, de revolta, mas era uma expressão de revolta e de ira daquele que buscava o bem. E aí a gente inverte a lógica da hipocrisia. O que importa para o Cristo não é a forma, é o sentido. Não adianta falar meu irmãozinho, caro irmão de Del, com raiva do outro. É muito melhor você falar com raiva com um sentimento sincero. Né? Padrão do Cristo, pelo menos pelo que está aqui, pelo que ensina Kardec, pelo que a gente vê nos evangelhos. Ok, o que é que Jesus fala? Agora a história. Né? Estamos só situando. Como é que Jesus vai lidar? Primeiro, já destacamos, respeitando a expressão de honestidade do outro. O sujeito está angustiado, Tadeu está com angústia profunda aqui. E está falando de forma irritada, segundo o texto. Ok. Jesus vai contar uma história, o que era muito comum ele fazer. Só que essa história aqui não tem no Novo Testamento. Mas ela casa com o sentido geral do Novo Testamento. É um critério para a gente avaliar se a história é verdadeira ou não. Qual é a história? Um santo aprendiz da lei. E aí vamos fazer mais um comentário. Santo para Jesus, santo para os judeus, não tem nada a ver com santo espírita, que é a imitação barata do santo católico. Tem nada a ver com Idade Média, gente. Idade Média não existia. Santo para o povo judeu são pessoas honestas e sinceras, são pessoas retas. Tá certo? Santo é aquele que se devota à causa divina. Não é o sujeito cheio de trimelique, linguagem confusa e os salamaleques aí que a gente gosta de admirar, não. Santo é pessoa justa, honesta, reta, clara, objetiva. Ok? Ok, vamos lá. Então, um santo aprendiz da lei, ele está falando da cultura judaica, se você quer ver aí, é um aprendiz de profeta. E profeta, para quem já teve algum sabor de ler alguma coisa de qualquer profeta do Antigo Testamento, não tem palavrinha, né? Delicadinha. Lembra só de João Batista. Pronto, vamos lá. Então é só quem será aprendiz. Desses que se consagram fielmente à verdade. Então, é uma pessoa que está se dedicando. Ele foi chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens. Estamos falando aí de mediunidade. Mantinha-se na profissão de mercador de remédio. Olha que palavra interessante, né? Então ele deveria se dedicar voluntariamente ao ensino, à palavra inspirada, mas profissionalmente ele era um transportador, um vendedor de remédio. Transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos. Na época de Jesus, então você imagina o que era campo naquela época. Porque na época de Jesus, o que ele chama de cidade é a cidade do interior de hoje, que a gente acha que é mais fim de mundo. Então você imagina a cidade do interior mais fim de mundo que você consegue imaginar, aquilo ali era uma cidade na época de Jesus. Então o campo na época de Jesus era realmente lugar ermo,
3, 4 casas, 5 casas, 15 casas espalhadas, era isso. Então não tinha nada, a eletricidade não existia, né, gente? Era fim de mundo mesmo. Então chegar remédio, se o cara não trouxesse, morria. Acabou, se não tem nem para quem reclamar. Então, né, para a gente entender o valor desse trabalho. Então, utilizava-se para isso de um jumento, né, esse santo aprendiz, de um jumento caprichoso e inconstante. Ok? Quando, né, esse aprendiz da lei, refletindo sobre os defeitos que ele era portador, quer dizer, ele estava fazendo um autoexame, passou a entristecer-se profundamente. Até aí é o certo. Nem eu e nem você, meu amigo ou minha amiga, vai se alegrar em se autoconhecer no primeiro passo. Por quê? Porque nós somos espírito atrasado, é simples assim. Quando a gente tem coragem de se olhar, a gente vai ver coisas boas, mas coisas que vão nos entristecer. Ok, está lá o nosso amigo aprendiz da lei. Concluiu, então, que não cabia colaborar com as revelações do céu pelo estado de impureza íntima. Eu já tive essa fase 300 vezes. Você começa assim, não é para mim não, esse negócio. Olha como é que eu sou. Então, toca a todos nós, eu acredito. Você começa a ver o trabalho, começa a ver as oportunidades de ser estranhas, mas isso é para mim fazer? Os espíritos vão confiar em mim, ser médio, os espíritos vão confiar em mim, falar alguma coisa para ajudar alguém que está precisando, os espíritos vão confiar em mim para fazer um programa desse. E aí o nosso amigo aqui, ele fez-se mudo. Olha que símbolo bonito, né? Ele vinha convidado a falar, ele era um médium de psicofonia, um médium intuitivo de psicofonia, e parou de falar porque não se sentiu digno da tarefa. Então, não se sentir digno da tarefa faz parte da nossa caminhada evolutiva. Porque se você se sente completamente digno e entende tudo, você deve estar alucinando. Tem cuidado, é um outro extremo. Eu sou o iluminado, cuidado. Então, todos nós, em algum grau, vamos ter esses momentos. Olha que coisa interessante, a profundidade psicológica dessa fala aqui do Cristo. Aí ele continua, atendia às obrigações de protetor dos doentes, quer dizer, ele continuava no seu trabalho de levar os remédios, mas recusava-se a instruir as criaturas na palavra divina. Ele não se achava mais digno. Não, remédio eu levo, mas não vou falar de Deus, porque eu me acho digno. Não obstante, as requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes da inteligência e da inspiração, quer dizer, as pessoas pediam. Né? Ele chegava lá no vilarejo, levava o remédio, as ervas, os xaropes e tal, e ele disse, mas hoje você não vai falar nada para a gente? E ele se recusava. Sentindo, porém, que a vontade celeste o constrangia ao desempenho da tarefa. Então ele vivia esse conflito, porque ele sentia aquele impulso. Deus quer que eu fale, eu sinto que ele quer, mas eu sou indigno. Reparando que os conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores. Gente, isso é batata. É certeza. Na hora que eu paro, nas vezes que eu parei, me achando indigno de executar a tarefa, os meus conflitos emocionais pioram por 1000. Se eu estou vivendo uma fase de impulsos sexuais desequilibrados, e eu digo, eu paro a tarefa, esses impulsos se multiplicam. Se eu estou vivendo uma fase de inveja, de ganância, de ódio, esses conflitos aumentam. Foi o que aconteceu, é o que Jesus disse que aconteceu com esse santo aprendiz da lei. Seus conflitos se tornaram cada vez mais esmagadores. E aí ele se viu naquela coisa mesmo de beco sem saída. O Jung tem uma frase bem interessante que ele diz o seguinte, quando nós nos vimos realmente num beco sem saída, é sinal de um grande crescimento espiritual. Porque quando a gente se vê num beco sem saída, e a gente realmente reconhece que está num beco sem saída, o que é que a gente faz? A gente para de lutar. E aí a gente permite que Deus resolva a questão. Olha que bonito. Quando a gente diz, não, eu não sei mal o que fazer, entrego.
Mas quando a gente desentrega e confia em Deus, aí Deus resolve. E a gente vai para um outro patamar de consciência. É o que está acontecendo exatamente aqui. E olha que o Jung não teve acesso a esse texto que a gente está tendo, que é muito mais didático. E aí, o que é que ele faz? Certa noite, depois de abundantes lágrimas, então assim, um momento de angústia, de sofrimento, o que é que eu faço? Eu sinto o impulso para fazer, mas eu vejo que eu sou inferior. Eu gostaria de fazer, mas não me vejo capaz. Ele suplica esclarecimento a Deus. Quer dizer, é a entrega. Pai, eu não vou fazer o que eu acho. Eu não vou fazer o que a minha mente está mandando, o meu ego está mandando. Pai, eu vou fazer o que você me indicar. É a entrega profunda. Não é a entrega do covarde. Quem sou eu? E aí se acomoda. Não, Pai. O que é que você quer que eu faça? Eu não vou questionar. Eu não vou ficar me dando desculpa. O que é que você quer que eu faça? Na hora que eu perceber isso, eu faço. Tem que ser honesto, porque muita gente pede orientação para os espíritos. Já aconteceu de vir orientação através de mim, se diz, meu Deus, que coisa inteligente. Equaciona tudo. Meu filho, faça isso, tá, explica, tira a dúvida, conversa. No outro dia, não sei. Normalmente na outra semana. Então, o que acontece? Esses pedidos, eles só vão ser realmente eficazes se vier do fundo da alma. Por isso que Jesus aqui, ele está numa situação de esmagamento, ele está vertendo abundantes lágrimas. O sujeito está se acabando de chorar, ele está lascado, ele está ajoelhado, ele está encolhido no canto da cama. Ele parou de brigar, ele parou de ter razão. O nosso problema é que a gente quer sempre ter razão. Ele parou, ele está dizendo, meu pai, eu não quero ter razão mais em nada, o que é que você quer que eu faça? E eu vou fazer. Ok. Gente, olha que coisa profunda nessa história. Olha o que Jesus vai ensinar aqui. Mais profundo ainda. Ele sonhou. Quem entende um pouco da psicologia humana sabe que muitas vezes o sonho é a resposta mesmo de Deus. Ele sonhou, Ele se entregou e sonhou. Então Jesus, sabiamente, sem entrar em conceito complexo, ele está falando com gente, a maioria analfabeto, então ele não complica, mas ele ensina. Ele sonhou, olha aí o sonho. O sonho como essa grande janela da alma. Ele sonhou que vinha um anjo encontrá-lo. Ele estava trabalhando como mercador. Olha que bonito. Porque a gente acha que grande revelação espiritual é um negócio tão complexo, tão confuso, que é tanta luz brilhando, é tanto pisca-pisca que ninguém entende, a gente gritando. Quando o sujeito chega e diz, olha, uma vez eu passei por isso, a pessoa contando da grandiosidade dela, e me mostrou uns negócios que não dava para entender, e umas psicografias que eu não entendia, uns quadros que não fazia sentido, e ela dizia, mas eu não estou conseguindo entender, só me explica. Não, mas é porque isso é tão complexo, é tão confuso. Agora que eu disse, sabe de uma coisa? É tão complexo, tão confuso que eu não quero entender. Fico para você. Não, mas se você, não sei o que eu digo, não tem se você. Porque o espírito mais profundo desse mundo é Jesus. É o governador do planeta. E ele foi capaz de falar de uma linguagem que até eu entendo. Se esse espírito que se comunica através de você, que dirige tanto esses trabalhos a ele não é capaz de falar um parágrafo que eu entenda, deixa quieto, eu fico com Jesus que eu entendo. Eu fico com Kardec, que é fácil de entender. Então, assim, gente, não tem esse negócio de uma complexidade tão absurda que não dá para entender. É porque o espírito não sabe falar ou ele está lhe enganando. Ok, vamos lá. Sonhou que o anjo vinha encontrá-lo nas suas ligas. Ele estava trabalhando como mercador. E o espírito aparece lá, ele está cavalgando, no seu jumentinho, revoltado. É um jumento revoltado. É um jumento que está dando trabalho. Levando a carga preciosa, os remédios dele pelo campo.
Aí o anjo aparece e começa a conversar com ele e pergunta, meu amigo, né? Olha a linguagem de anjo, que tem gente que se comunica com os anjos, é uma linguagem que ninguém entende, a linguagem dos anjos de Jesus a gente entende, né? Meu amigo, quantos coices esse jumento deu hoje? Pergunta o anjo para ele, olha a conversa de anjo. Muitíssimos, respondeu, né, o nosso aprendiz da lei, o santo aprendiz da lei, né, santo no sentido hebraico, muitas vezes, respondeu sem vacilar, né, como quem disse, aí é coisa toda hora, meu filho, isso aí é toda hora tem coisa. Sabe quantas vezes ele mordeu os outros jumentos da estrebaria? Perguntou o anjo, sorrindo. Você tem noção quantas vezes esse seu jumentinho mordeu os amigos dele ontem à noite? Quantas vezes terá ele, né, insultado o asseio da tua casa? Né, insultado o asseio, eu acho que aqui que o Neo Lúcio não soube uma expressão adequada. Quantas vezes ele defecou, quantas vezes ele fez cocô, né? Lá na estrebaria, na casa onde você guarda ele, quantas vezes ele relinchou sem necessidade? Ele está perguntando o seguinte, você sabe quantas vezes ele mordeu os outros, quantas vezes ele sujou onde ele estava e quantas vezes ele fez barulho só de mal, só para encher o saco? O anjo está perguntando isso. E porque o discípulo, confuso, não sabia responder, o anjo continuou falando. Entretanto, ele é um auxiliar valioso e deve ser conservado, né? Transporta medicamento que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos do pregador, arrematou. Vou já dizer como é que um anjo concluiu isso. Olha, imagina Jesus contando isso, gente. Eu dava, se existe bônus hora para onde eu vou, eu dava tudinho só para assistir isso aqui. Olha que coisa fantástica. Jesus falando, né, contando assim. Imagina Jesus contando essa história. E aí o anjo chega e pergunta, você sabe quantas pessoas, quantos companheiros dele, quantos outros bichos ele mordeu? O quanto de cocô ele fez e sujou a tua casa? E o quanto de barulho sem necessidade? Quantos relinchos ele deu? Porque com certeza Jesus não falou insultando o asseio, né? Cocô mesmo. Quantas vezes ele defecou? Quantas vezes ele mordeu os outros? Na minha linguagem, agora sou eu. Eu imagino o anjo perguntando, você sabe o quanto de mordida, de cocô e de barulho ele fez, meu filho? Você tem noção do tamanho da merda que ele fez? O sujeito ficou aturdido. E aí o anjo arrematou. Vamos lá, olha. Se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, né, esse bicho aí que faz cocô, que morde, que dá coisa, se por conta disso ele se negasse a colaborar contigo, o que seria dos enfermos que confiam em ti? Olha que lição profunda. Esse meu amigo, o mais legal é que ele vai dizer agora. Esse meu amigo, se esse bichinho aí, que fica fazendo barulho, sem precisar, que faz cocô toda hora, que dá coice e tudo, imagina tu sem ele. Imagina o pobre dos enfermos sem a ajuda dele, porque só tu não carregava isso. Aí o anjo continua. Volta à missão luminosa que abandonastes. E se não te é possível por agora servir a nosso Pai Supremo na condição de homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. O que é que ele está dizendo aqui? Apesar de tu morder os outros, das merdas que tu faz, de tu reclamar, tu também é útil, meu jumentinho. Ele está dizendo isso. Né? Ele está dizendo isso porque, olha aqui, volta à tua posição de animal valioso e útil. Ele está dizendo assim, tu é o nosso jumentinho, meu filho. O anjo está dizendo isso, tu é o nosso jumentinho. A gente sabe que tu dá coisa. A gente sabe que tu faz merda. A gente sabe que tu morde os outros. A gente sabe que tu reclama, não tem necessidade. Tu tá relinchando às vezes sem necessidade. Ainda assim, tu é útil e valioso. Do mesmo jeito que esse jumento é útil para ti, tu é o nosso jumentinho. Tu é útil para o nosso trabalho, diz o anjo, né? Tu é útil para o trabalho divino. Aí continua. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais,
reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor. O que é que eles estão pedindo? Dedicação. Se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mais útil auxiliar. Olha que bonito. Simples de entender. Mais emocionante e impossível. Ele vai olhar para o Juma e dizer assim, é a mesma coisa. Eu também faço um bocado de besteira, mas... E quando a gente se dedica, os espíritos superiores nos ajudam mais. Quantas vezes eu não fui ajudado por espíritos ligados ao obsessor que foi socorrido através de mim? Né? Porque disse, o jumentinho está sendo útil, olha aí. Vamos dar uma coisinha, vamos dar um auxílio para esse bichinho que ele está sendo útil. É isso. Então, o nosso papel mediúnico, o nosso papel de palestrante, o nosso papel de passista, o nosso papel de psicógrafo, o nosso papel no bem é isso. Não viaja. Somos jumentinhos que fazem merda, que faz barulho, que reclama e que morde. Mas se a gente se dedica, os espíritos superiores vão nos educando passo a passo. A gente já começa a melhorar, a gente já consegue sair do corpo e ir assistir uma aula deles. A gente já consegue entender uma lição mais importante. Eles dão suporte para a gente aguentar o sofrimento de transformação. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo. O sujeito acorda justamente para fixar bem o sonho. Acordado, agora feliz em razão da resposta do mais alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Olha como Jesus classifica a nossa hipocrisia vestida de evolução. Quem sou eu? Errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar e Jesus, transcorridos alguns minutos, é uma coisa que a gente tem que aprender, Eurípides fazia isso, né? Teve momentos de silêncio. Jesus contou essa história e ficou alguns minutos em completo silêncio. Para que as pessoas assimilassem melhor o que ele estava ensinando. Né? Respirassem naquele contato com a natureza, assimilando. Nossa, que coisa bonita. Né? Então, é interessante que o Eurípides tinha essa prática. Então, Jesus, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, né? Jesus observa. Eles entenderam. Foi consolador a história, foi assimilada. Concluiu. Olha palavras do Cristo. O trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, através do trabalho no bem, a alma de um criminoso pode emergir para o céu. A maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presa na lama. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite. Então, por isso a gente disse que eles estavam na casa de Pedro, mas estavam em frente, né? Ou estavam no quintal. Enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Bem, gente, eu acho que já podemos concluir, né? A gente vai ver no Novo Testamento várias passagens dos discípulos agindo agressivamente, né? Pedro chega a cortar a orelha de uma pessoa que, quando o Malco, um soldado, vai prender Jesus, né? A gente vê João, né? Um discípulo maravilhoso, jovem, empolgado, quando eles vão pregar com Jesus numa cidade e ninguém quer saber. E ele chega todo empolgado para Jesus: Senhor, vamos lançar uma praga dos céus para incendiar a cidade.
E Jesus não nos expulsou do colégio apostólico. Jesus amou. E João é o discípulo amado. João é conhecido como discípulo amado. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus é esse Espírito que nos ama, né? Como um burrinho que faz merda, que morde, que dá coice, mas que quando a gente quer ser útil, tudo melhora para o nosso lado. Então, pelo amor de Deus, não para. E se parou, volta. Seu trabalho é mediúnico, volta hoje. Se é para dar paz, se dá. O trabalho é o remédio da nossa cura. E não o contrário. Se formos burrinhos, jumentos, né, que a palavra aqui é jumento, se formos jumentos que se dispõem a trabalhar no bem, Deus nos proverá de tudo que a gente precisa. E o Cristo vai nos auxiliar nesse processo, como Ele prometeu aqui, né? E a gente ainda na terra alcança o céu. Um grande abraço. Espero que, né, essas reflexões sejam valiosas para vocês, tanto quanto são para mim ou até mais. Muito obrigado. Um beijo. Vamos para a nossa segunda parte. Paz e alegria em vossos corações. Que Jesus, o Mestre amado da Galileia e de nossos corações, possa, nesse instante, nos dar a coragem necessária para que consigamos, olhando as nossas próprias fraquezas, afirmarmos com convicção íntima: sim, apesar de todas as minhas fraquezas, Mestre, o teu amor é capaz de me conduzir às regiões celestes por meio de uma vida guiada pelos teus ensinos, pela tua misericórdia e pela tua paz. Poderei purificar-me. Coloco-me à disposição para a discussão deste tema. Muito obrigada pela sua presença hoje, amigo Caibá. Como primeira pergunta, como identificar a forma que o complexo de inferioridade nos afasta do Cristo? Comecemos, acima de tudo, entendendo o valor do amor, porque aquele que reconhece a grandeza do amor não se intimida ante os desafios evolutivos que precisa enfrentar. O amor é um fogo sagrado que tudo purifica. O amor é a água divina que aplaca todas as sedes. O amor é o ar que alimenta. E o amor é o chão que sustenta. Entendamos que o poder do amor está acima de qualquer impulso da animalidade inferior, porque o amor nada combate, mas o amor tudo transforma. Apenas tomando-se uma ciência verdadeira do poder do amor, poderemos crescer em direção a Deus. Porque o Mestre é o caminho e é o símbolo do amor mais perfeito para todo o mundo. Se entendemos que quando permitimos que o Mestre fale em nosso coração, tudo se dulcifica. Se entendemos que quando através do serviço do bem sintonizamos com o coração do Cristo, se entendemos que quando olhamos a um irmão compadecido de suas dores, verdadeiramente o Mestre está conosco,
nada temeremos. O que poderá acontecer a um verdadeiro cristão? De ruim, nada. Pois aquele assassino que tira a vida do cristão lhe dá um motivo verdadeiro de ampliar sua confiança em Deus. Pois aquele que calunia será objeto de consternação e de misericórdia. Pois aquele que finge, pois aquele que julga, pois aquele que exclui ou que condena, será a oportunidade dada ao cristão de se aproximar do Mestre. Compreendamos, irmãos e irmãs em Cristo, que servir a Jesus de Nazaré é colocar-se na posição daquele que entende que cada calúnia, que cada pedrada, que cada impulso inferior é uma bênção divina e que deve assim ser aproveitado. Silenciar no momento da calúnia, pacificar-se no momento da guerra, servir no momento mais difícil. É o que pede Jesus de cada um de nós. Permanecer no serviço divino, apesar de todos os obstáculos externos criados por nossa própria inferioridade. É o desafio do Cristo. Aquele que se torna obstáculo é uma representação de tua própria inferioridade, meu irmão. Aquele que dificulta o teu caminho representa os espinhos que ainda existem em teu ser. Não pares, continua a tua caminhada, porque à medida em que tu aceita cumprir a tua obrigação, em nome do Cristo, apesar de todos os obstáculos, íntimos e externos, pois na verdade são uma mesma coisa, aprenderás com o divino amigo, primeiro a suportar, depois iniciarás o teu processo de cura íntima, para um dia dizer: o Cristo vive em mim. E dizendo isso, saberás que tu és forte por toda a eternidade, porque o Cristo vivendo em nós habita em nosso ser o poder de Deus. E nada te acanhará, e nada te fará voltar, e nada será motivo de interrupção em tua caminhada luminosa. Amigos em Cristo, quero vos dizer, é hora de iniciar a caminhada gloriosa no bem. Esperai calúnia, esperai espinhos, e tenhais a certeza de que, nos momentos mais dolorosos, o próprio Mestre estará convosco. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutter. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.